Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao estudo do capítulo 3 de Provérbios. Decifre a sua consciência. Vamos lá? Pega aí teu caderno, a caneta e vamos fazer esse estudo maravilhoso juntos. Aqui na nova versão atualizada, linguagem moderna, o título do capítulo 3 está assim: Conselhos para os moços. Vem comigo assim. Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Se recordem que no capítulo 2 falava exatamente para inclinar o coração ao conhecimento, à voz do Senhor. E aqui está dizendo: ata-os no teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. O quê? As leis, os mandamentos, os conselhos. E é muito interessante quando a gente para analisar isso com o título, porque no título de outra tradução está assim: conselhos. Ninguém é obrigado a seguir conselhos. É uma escolha, como sempre temos comentado. Após escrever as leis e os mandamentos na tábua do teu coração, versículo 4, o resultado, a colheita, o efeito. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Agora vem a pancada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e apartai-te do mal. Isso será saúde para o seu sangue. Isso será saúde para o teu âmago, e medula para os teus ossos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Por que ele não colocou confia no Senhor com toda a tua mente? Porque a confiança, ela é um sentimento. Sendo um sentimento, você precisa sentir, e todo sentimento se irradia do coração. Então, uma pessoa que ela se sente confiante, uma pessoa que ela sente que confia em Deus, qual é o estado mental dessa pessoa? Você consegue me responder aí? Uma pessoa que confia em Deus, como que ela pensa? Ela é desanimada? As circunstâncias param ela, impedem? Ela se sente incapaz? Ela se sente vítima de alguma coisa? Ela é dependente de algo? Uma pessoa que é confiante. Eu estou falando de confiança.
E não existe meia confiança, mais ou menos confiante. Ou é ou não é. Uma pessoa confiante confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio caminho. Reconheça-o. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Olha que interessante. Uma pessoa que ela tem inúmeras formações, conhecimento, inteligência, ela pode ser ignorante ao ponto de achar que ela não precisa de Deus. Achar que ela entende de tudo e sabe de tudo. E aí que está a sua queda. Você fazer algo sem colocar nas mãos de Deus. Fazer algo sem pedir a direção de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Muitas vezes, o que a nossa intuição diz, o que Deus diz, vai ser algo ilógico de se fazer. E na maioria das vezes, foi. É só você pegar as histórias. Você conhece, por exemplo, Davi e Golias? Ilógico. Toda a circunstância da história? Ilógico. Qual era a postura do Davi? Confiante. José, do Egito, Abraão, Josué. É só ler. A confiança em Deus, você precisa entender que não vai ser segundo a sua mente lógica, a sua inteligência humana. As instruções que Deus passa, elas transcendem a mente humana. Ela é desconhecida para a mente humana. E mais um resultado, isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Você quer reconhecer uma pessoa fraca? É uma pessoa insegura. Está escrito. Confiança em Deus, uma pessoa que caminha em confiança, confiante em Deus, é uma pessoa cheia de vida. É uma pessoa cheia de vida. Sabe quando você está procrastinando para fazer as coisas? Inconfiança, insegurança, ausência de vida. É simples, olha como é simples. Só deixa de ser simples quando você não aceita o que você está sendo nesse momento agora na sua vida. Você não vê uma pessoa insegura murmurando. Você não vê uma pessoa confiante procrastinando. Você não vê uma pessoa confiante procrastinando. Você vê uma pessoa confiante seguindo em frente. Feliz, alegre, porque ela não se apoia no seu entendimento. Ela se apoia no conhecimento divino. E isso é o que faz toda a diferença. E sempre fará. Vamos lá. Versículo 9. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos.
e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com a primeira parte dos teus ganhos. Aqui está falando sobre finanças claramente. A primeira parte dos seus ganhos. Como você tem honrado a Deus com a primeira parte dos seus ganhos? Porque aqui tem uma causa e um efeito. Honrando a Deus com a primeira parte dos seus ganhos, se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho teus lagares. Vamos pegar de um raciocínio contrário. Se eu não honro o Senhor com a primeira parte dos meus ganhos, qual é o efeito? Os meus celeiros não serão enchidos e nem transbordarão de vinhos os meus lagares. Mas claro que isso é impossível. A primeira parte dos meus ganhos não significa que eu devo levar isso na igreja. Mas ofertar ao Senhor. Sabe quando uma pessoa te pede ajuda? Sabe quando você está ali no farol e aquela pessoa aparece ali pedindo ajuda? E você nega ajuda? Sabe quando você tem algo que não usa mais e você não quer desapegar? É a primeira parte dos seus ganhos. Você deve honrar o Senhor com aquilo que Ele te dá. É o ato de devolver. Só que é óbvio que eu não vou encontrar com Deus fisicamente. Então, como que eu vou honrar? Eu vou honrar a Deus pegando esse dinheiro e investir em boas causas. Contribuir para quem está pedindo ajuda. Aí pensam, é impossível de uma pessoa insegura ela pegar o próprio dinheiro dela e ajudar o outro. Porque se ela é insegura, ela deduz que o dinheiro vai faltar para ela. E aqui está falando que o ato de honrar tem uma bênção que seguirá. Então aqui está falando, versículo 11: Filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quantas vezes a gente quer ignorar aquilo que a gente escuta? Fingir que não é com a gente. Sabe? Deus repreende aquele que ama, mas não, eu não quero ser repreendido porque eu estou mergulhado na minha própria ignorância. Quantas vezes? Bem-aventurado o homem, versículo 13, que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior é o seu lucro do que o ouro mais fino. Olha só, é melhor o conhecimento do que qualquer dinheiro, do que qualquer valor.
mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar com ela. Está se referindo à sabedoria. Versículo 16. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. E a árvore da vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor com sua sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fendaram os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Já deu para entender que a escolha em praticar a sabedoria, o temor a Deus, a sinceridade, ser reto, inclinar o meu coração, viver de acordo, pegar os meus bens, contribuir com a vida do próximo, confiar inteiramente em Deus, é vida. Vida. Só que quando nós vemos uma pessoa como, por exemplo, insegura, como, por exemplo, avarenta, eu tenho que aprender a ter discernimento que essa pessoa ela está com uma ausência da prática da palavra de Deus. Você vê uma pessoa infeliz, com medo, insegura, ela está fora de uma prática. Ela não está praticando o conhecimento que traz vida. Porque esses são os resultados. E quem está vivendo isso é só uma decisão para mudar a viver coisas opostas. Coisas que trazem satisfação para a alma, porque aqui está falando. Versículo 18. É árvore da vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus, pelo seu conhecimento se fendaram os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem dessas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno para os teus pescoços. E então entenderás, andarás, confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Olha só, cara. Guarde as palavras no teu coração, então andarás confiante pelo teu caminho. É como se dissesse que quem não está guardando as palavras do conhecimento, é impossível de ser confiante. Então existe muita diferença entre o ímpio e o homem reto. Porque o ímpio ele teme porque ele não vive pelo conhecimento divino. Mas um homem reto, o homem com discernimento,
ele não tem o que temer por conta do conhecimento e discernimento, sabedoria que vem da parte de Deus para com essa pessoa. Versículo 24. Vamos continuando aqui nas recompensas. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Teu sono não tem sido suave? Tá acordando a noite toda? Não dorme? Falta de confiança no teu Pai, teu Criador. Falta de sabedoria, conhecimento. Não está inclinando o teu coração. Não está buscando o que verdadeiramente importa. Versículo 25. Não temas ao pavor repentino, e nem a vestida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, guardarás os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não deixe de fazer o bem ao quem merece, tendo a capacidade de fazer. Não digas a teu próximo: vai e volta amanhã, que eu te darei, se já os tem contigo. Não maquineis o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez mal algum. Não tenhas invejas do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor. Mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam vergonha sobre si. A palavra sincero, a qualidade de ser sincero novamente foi trazida juntamente com a mansidão. Se parar para perceber até nas relações humanas, quando duas pessoas se relacionam sem sinceridade, é impossível que elas tenham intimidade, profundidade na sua relação. Porque uma pessoa que ela não é sincera, ela tem como uma crença que ela não é aceita pelo que ela é. Sendo assim, ela se porta de maneira superficial. Não se tem intimidade com uma pessoa que não se sente livre para ser sincera. E aqui traz outra qualidade, que é a mansidão. Não tem nenhum problema em você se irar, ficar bravo, desde que isso não tome 24 horas do teu dia. Porque você pode escolher entre ficar bravo, cheio de ódio o dia todo, assim como também você pode escolher se manter manso o dia todo. Mas não queira se culpar por sair desses estados, porque é impossível. Você está aqui para vivenciar múltiplos sentimentos. E mais uma vez, aqui no capítulo 3, traz uma série de causas, comportamentos em que se estabelece uma vida
de graça, alegria, honra, riquezas, vida, saúde? Quais desses comportamentos aqui você decidiu colocar na sua vida? Muito obrigado.